Olá, gostaria de te convidar para bater um papo leve e descontraído com o comunicador e habilitado no Sistema Nacional de Adoção, Alexandre Galvão, que está aqui com a gente hoje. Quero te agradecer por participar deste momento e dizer da nossa satisfação. Vamos tomar um café? Quando você me convidou, eu já imaginava que seria uma conversa para a gente tomar um café, né? E quanto mais quente, melhor, para a gente falar sobre esse tema que é muito caro a mim, enquanto pessoa, né? Eu sou souzense, eu me habilitei em 2018, mas a minha história com a adoção ela começa muito antes, ela começa no início da minha adolescência, né? Quando, com 12 anos de idade, eu já decidi que eu teria um filho adotivo. Naquela época, eu, uh, eu imaginava que teria um filho biológico e um outro adotivo. Em 2010, lendo uma matéria no site G1, para quem não sabe, acho que algumas pessoas podem até notar isso, eu sou deficiente visual, sou cego, desde os 8 anos de idade. Eu tenho glaucoma congênito e perdi minha visão com acuidade visual zero, e perdi minha visão com 8 anos de idade. E aí, em 2010, no site G1, tinha uma matéria falando sobre as chances do filho de uma pessoa que tem glaucoma herdar a mesma doença do pai ou da mãe. E nesse caso, os estudos apontam que um filho meu teria 60 vezes, não é 60% de chance, mas 60 vezes a possibilidade de nascer com o mesmo problema que eu. E aí, a partir dali, eu fiquei imaginando como seria colocar um filho no mundo, sabendo que ele teria toda essa chance de ser cego. Eu não digo que é uma coisa, uma derrota na minha vida, mas é algo difícil, porque para mim chegar onde eu cheguei, eu luto muito, né? Eu trabalho com produção de áudio, eu tenho uma produtora de áudio, e o que acontece? Eu precisei apanhar muito para que as pessoas me dessem a oportunidade, né? Porque muita gente acha que quem é cego tem que ficar em casa, tem que ter um cuidador, e na minha vida, você, Viviane, sabe que não é nada assim. Então, eu fiquei com essa dúvida. Em 2014, eu assisti uma entrevista da Vanessa da Mata, cantora Vanessa da Mata, no programa da Marília Gabriela, de madrugada, e ela falava que ela tem 3 filhos, e os 3 filhos dela são adotivos. E aí ela contou a história da avó dela, que adotou 20 pessoas. Né? A avó dela me parece que tinha 3 filhos biológicos e mais 17 adotivos. E nesse dia eu decidi que eu só teria filhos adotivos, em 2014. Acho que foi em outubro de 2014. Bom, mas para isso eu precisava me preparar. Eu precisava preparar a minha vida para ter uma estabilidade, para ter algumas coisas que eu realmente, naquele momento, não teria como entrar com esse processo. E aí passaram-se 4 anos, e quando foi em dezembro de 2017, eu junto com um casal de amigos, então, começamos a... Eu falei para eles sobre esse meu desejo, e eles dois são advogados, e falaram assim, olha, vamos então saber como é isso. Só que o fórum estava em recesso na época, aquele recesso judicial de dezembro. E aí, quando foi no dia 2 de fevereiro de 2018, acho na segunda semana de funcionamento do fórum, nós fomos lá, e aí, bom, eu levei um advogado, e aí é o grande detalhe, sabe, Viviane? As pessoas não sabem, as pessoas pensam que é muito difícil fazer o processo de habilitação, que você precisa de advogado. E olha que eu, na época, era radialista, me considerava uma pessoa bem informada, mas não sabia disso. Você não precisa ter um advogado, né? O processo é muito mais simples, ele é um pouco demorado, mas ele é muito mais simples do que se imagina. Então, naquele dia, foi o dia que a gente se conheceu, inclusive, eu saí de lá com um documento, uma lista de documentos que eu precisava providenciar, e já com uma espécie de formulário para me preencher as características
do meu filho. E aquele dia foi muito, muito impactante para mim. Eu me lembro que foi acho que numa segunda ou numa terça-feira. E aquele dia foi muito importante para mim, porque eu já saí com um documento que eu podia dizer assim, olha, a idade da criança, o sexo, a cor de pele. Claro que a cor de pele para mim não importa, nunca importou, né? Eu, como uma pessoa que é cega, eu não me sinto no direito de ter preconceito contra nada ou contra ninguém. E eu não os tenho. E às vezes que eu me flagro tendo preconceito de alguma forma, eu procuro me policiar e procuro rever a minha opinião. Então, assim, é muito simples o processo, não é difícil, mas a minha história com a adoção, ela passou por um tempo até eu maturar essa ideia, e aí passa por uma série de coisas, porque, por exemplo, na minha carteira de identidade, que eu tirei lá em 2020, aliás, perdão, em 2000, ela dizia o seguinte, aparecia o nome analfabeto. Só que eu sabia ler e escrever, mas eu não podia assinar, e a única forma que tinha, e eu não queria levar para o fórum uma carteira de identidade com a palavra analfabeto, porque eu não sou, eu escrevo para sites, eu já escrevi para jornais, eu escrevo textos para os meus clientes e tudo, mas tinha essa coisa, eu não queria que o meu filho soubesse assim que na carteira do pai dele estava o nome analfabeto. Então eu fui providenciar, trocar a minha carteira, e aí deu uma confusão, porque a carteira continuou vindo com o nome analfabeto, e aí eu me irritei com o pessoal do local que tira a carteira de identidade. E aí, nesse meio tempo, eu já prestei Enem, eu passei para um curso superior, e eu dizia, gente, como é que pode eu fazendo faculdade e a carteira com o nome analfabeto? É imoral isso. Então, assim, foi eu diria o seguinte, Viviane, que a, a decisão, ela foi em 1992, quando eu tinha 12 anos. Mas realmente eu precisava desse tempo, e 2018 eu acho que foi o tempo certo para mim dar entrada nesse processo. Até porque com 12 anos você não ia poder, né, se habilitar. Sim, Inclusive, é sim, interessante a gente falar sobre isso, né? Uma das regras para habilitação é que você tenha mais de 18 anos e que o perfil também da criança que você quer adotar, criança ou adolescente, né? Se você tem 20 anos, por exemplo, você tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que a criança que você quer adotar, né? Então, já tem aí algumas regras. Então, em 92 também não existia, né, ainda a lei de adoção, tem sim. esses pequenos detalhes aí. Mas e aí, Galvão, fala pra gente assim, como é que foi para você, por exemplo, passar pelas entrevistas, né? Nesse primeiro momento, na verdade, como você disse, foi quando a gente se conheceu, eu que, né, estava lá com Shirley, a E psicóloga da que equipe não de fez show. o meu processo, justamente porque a gente ficou amigo e você é muito correto com o seu trabalho, que fique bem claro isso. Eu sempre costumo falar sobre você e dizer o seguinte: ela não fez o meu processo, ela se averbou É, suspeita por uma questão de honradez dela. Então, ela não fez. A gente ficou amigo e aí ela passou o processo para outras pessoas. Deveria ter sido ela, mas quem fez foram outras pessoas, né? realmente por uma questão de ética mesmo, né? Independente do tamanho da cidade, mas Souza, eu já tinha te dado algumas entrevistas na rádio, né? Quando você era Sim, radialista, sim, e isso foi durante o caminhar do seu processo, né? Você sim. apresentou as documentações, e aí a gente distribuiu o processo lá no fórum, deu entrada, e aí a gente. Só um Mas é bom instantinho. que fique bem claro o seguinte, que se tivesse sido você, eu tenho certeza que você seria o mais correta possível. Mesmo a gente sendo amigo, se eu não tivesse encaixado, se eu não tivesse com a documentação correta, você não deixaria passar. Isso não é rasgação de seda, porque a gente não precisa disso, né? Mas olha, Pronto. falando sobre a entrevista ou as entrevistas, eu é, como é tudo muito novo, Viviane, por exemplo, vou te dizer uma coisa antes do processo de adoção que eu não sabia. Que uma pessoa solteira pudesse adotar uma criança. Eu tive que pesquisar Uhum. isso na internet. Mais do que isso, que um homem possa adotar uma criança sem ser casado. Isso é importante porque muita gente não tem noção disso, entende? As pessoas não têm noção de que isso é possível. E é possível sim, uma mulher
que não é casada, ela pode adotar um filho. Um homem que não é casado, ele pode adotar um filho, contanto que eles preencham aqueles requisitos que estão na lei de adoção. Mas esse realmente é o perfil que a gente menos tem, né? Geralmente as pessoas Sim, que buscam a adoção, a grande maioria é de casais, né? Casais héteros, mas assim, tanto casais hétero ou homoafetivos, né? Casais com pessoas do mesmo gênero ou sexo, podem se habilitar. Então, muitas pessoas também não sabem disso, né? Eu até fiz um post outro dia falando sobre isso, né? Pessoas LGBTQIA+, podem adotar. E aí, não foi um post, inclusive, que viralizou, né? Que foi disparado, como diz no Instagram, né? A linguagem do Instagram não foi uhum, disparado para muitas pessoas, mas seria interessante que as pessoas tivessem acesso a essa informação, né? Que a gente falasse mais sobre isso, porque, inclusive, eu acredito que aumentaria o número de pessoas buscando, né? A habilitação. Se as pessoas sim. soubessem que solteiros podem se habilitar, que casais, independente do formato de família, pode se habilitar, né? A questão é, você tem minimamente uma estrutura socioeconômica e psicossocial, né? Sociopsicossocial, desculpa, econômica, psicológica, social, biológica, né? No sentido de que, assim, você é uma pessoa que é independente, né? Independente da deficiência que tenha, da questão de saúde que tenha, mas assim, você tem condições de cuidar de alguém? Porque eu acho que esse é o grande questionamento para pessoas com deficiência, né? Mas ela vai ter condições de cuidar? Um cadeirante, por exemplo, pode adotar? Uhum. Pode, né? Essa pessoa tem condições de interagir com uma criança ou um adolescente, né? Tem condições de lhe dar ali todo o suporte, né? E toda a atenção necessária. Interessante você falando sobre isso. Eu me lembrei de um casal em Florianópolis. Eles são cegos os dois e são casados. E eles tentaram adotar uma criança inicialmente. E aí, quando houve o perfil, quando o juiz recebeu a habilitação dele, do casal, lá em Florianópolis, o juiz negou, dizendo, mas não é possível que esse casal possa adotar se os dois são cegos. Só que, tipo, ambos eram empregados, ambos eram independentes, não só do ponto de vista da deficiência, mas independente financeiramente. Ambos tinham uma casa, eles moram só e tudo. E aí eles entraram com um processo para que esse juiz não atuasse mais no caso deles, e só então, isso obviamente não foi agora, isso faz um tempo, não havia essa nova lei da adoção, foi antes da reformulação dessa lei, e depois o próprio juiz, e acho que isso foi interessante, o próprio juiz que negou, é, enviou uma carta ao novo magistrado que foi escolhido, dizendo do seu arrependimento de não ter dado habilitação, porque ele tomou conhecimento depois de como era a vida desse casal. Então, assim, o próprio juiz reconheceu o seu erro, né? E do jeito que você está falando, realmente é isso. As pessoas perguntam assim, mas você tem condições de criar uma criança? Você tem condições? Olha, vou dizer para você assim, o nível da minha independência. Eu tiro a minha barba, eu escolho as minhas roupas, eu compro as minhas roupas, eu trabalho pela internet, eu tenho um estúdio na minha casa, então eu trabalho em home office pela internet, e tudo isso eu faço sem precisar de ninguém. Então, isso é meio esquisito que eu falo do ponto de vista do desconhecimento para a maioria das pessoas. Eu peguei duas profissionais, né, que vieram fazer o meu estudo, que foi Mônica e Shirley, duas pessoas assim muito vocacionadas, né, para a função de entrevistar as pessoas. Uma coisa que é bom deixar claro é que você precisa ter um atestado, né? Eu até brincava na época com os amigos, um atestado por um psiquiatra, dizendo que você tem todas as faculdades mentais para que você não tem nenhum problema psicológico, enfim. Mas bem parecido. E aí elas vieram na minha casa
E eu lembro que até hoje eu brinco com o Shirley, disse que no dia eu fiquei tão assim, porque você não sabe o dia que as profissionais vêm, né? É bom que as pessoas saibam, você não vai se preparar uma casa que não existe. Elas querem ver como é que tua casa, né? Se ela é bagunçada, se a tua casa é organizada, enfim. Então elas chegaram aqui numa segunda-feira, por volta das 10h40, 10h50 da manhã, ficaram, acho que quase uma hora aqui conversando comigo, acho que uma hora elas ficaram, e eu brinco até hoje com o Shirley dizendo assim, eu fiquei assim tão surpreso que nem um copo de café, uma xícara de café eu ofereci, né? Um copo de água eu ofereci, ou alguma coisa do tipo, porque realmente você não está esperando, você está ansioso para que aconteça aquele momento, mas você não está esperando naquele dia. Como eu disse, as pessoas, as profissionais, elas não te avisam antes. Então elas chegaram, eu tinha acabado de gravar, e aí a gente foi conversar. A entrevista é bem tranquila, elas querem saber exatamente, os profissionais que vão te entrevistar, eles querem saber por que você decidiu, se as pessoas que estão na sua casa, se elas concordam com essa sua ideia, porque isso é importante, é bom que as pessoas saibam que é importante. Na minha casa, na época, tinha minha irmã, ela hoje está casada, e a minha mãe, que mora comigo. E essas pessoas que moram na sua casa, elas têm que concordar com essa sua ideia. Você está colocando uma outra pessoa, né, um novo membro da família, e tem que haver a concordância das pessoas que moram com você. Mas, assim, a minha família já sabia dessa minha decisão há muito tempo, e minha mãe e minha irmã super me apoiam, meus amigos super me apoiaram na época, até hoje as pessoas é, ficam perguntando, né, que acho que a grande pergunta quando as pessoas sabem que você está na fila de adoção é: e aí, como é que anda? Quando é que você vai conhecer o seu filho? Eu lembro que até quando saiu a decisão, eu lembro que eu mandei uma mensagem para você, não sei se você vai lembrar, eu disse assim: ei, onde é que tem, onde é que o depósito, o almoxerifado que eu vou lá escolher meu filho, né? Porque estava até uma coisa lá em Mato Grosso, de um desfile de umas crianças que estavam para serem adotadas, e estava tendo essa discussão na época. Obviamente, eu sei que não é assim, não funciona dessa forma. Você E entra numa também fila. teve a questão do filme, né, Galvão, que a gente apresentou lá no Cine BNB, Sim, que sim. falava sobre, né, de repente uma família, de repente uma criança, de repente uma família, e a assistente social ela até brinca, né, ela diz que não tem crianças no depósito, aí eu sempre faço essa brincadeira no curso de adoção, né, que a gente não tem um armário com um monte de crianças lá esperando, para que vocês escolham, né, para que Tem uma vocês possam vitrine, né? escolher o Parece, filho eu de vou querer esse vocês, aqui, né. esse mais gordinho, esse mais magrinho e tudo, É, né? exatamente, não é assim que a coisa funciona, né? E eu me lembro de uma frase que você me disse em 2018, acho que uns 2 meses depois que a minha habilitação, aliás, que o meu processo já tinha sido homologado pelo juiz, que eu já estava inscrito no Sistema Nacional de Adoção. E aí eu falando para você: nossa, assim, eu não bateu ainda a questão da ansiedade. Eu não esqueço que você falou assim: olha, é uma gravidez longa, sabe? E que vai ter muitos momentos assim, você vai enjoar muitas vezes, vai sentir enjoo no sentido da ansiedade, né, que vai bater forte e tudo, mas o que eu posso dizer para você é que você tenha calma, que tudo vai acontecer no tempo certo. E realmente isso não bateu no primeiro ano. Meu processo saiu em junho de 2018. A 2019 eu passei tranquilo, mas quando começou a pandemia, isso bateu de forma muito profunda em mim, essa questão da ansiedade, do fato de eu estar inscrito no Sistema Nacional e não ter ainda aparecido a criança, né? Para que eu possa conhecê-la, que a criança possa me conhecer. E assim, é interessante porque eu conheço algumas outras pessoas, eu sigo algumas pessoas no Instagram que têm experiências com adoção e eles me falam que os primeiros meses são sempre muito fortes, bate muito forte essa questão da ansiedade. Em mim já foi, assim, eu leio muito sobre adoção, eu procuro assistir muito documentário, muito vídeo no YouTube, muito livro, eu acho que eu já li uns 5 ou 6 livros com o tema de adoção.
Já eu converso muito com as pessoas que com você principalmente, né? Você tem sido assim meio que minha terapeuta nesse Pelo sentido. amor de Deus, não fala assim que as psicólogas da equipe vão me matar. Eu Não, vou mas pensar, elas sabem que a assistente social está fazendo terapia? Como assim? não, Mas terapia da não, de verdade, amizade. a gente é muito amigo, né? Sim, a terapia da Você amizade, também né? ajudou demais, Nossos né? Nesse amigos fazem período da terapia com a pandemia. gente, É né? terapêutico ter amigos, na verdade, né? Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, isso bateu muito forte, isso tem batido muito forte, mas primeiro que uma coisa, uma lição que eu aprendi, não é a sua vontade que está em primeiro lugar ou a sua necessidade, é a necessidade da criança, de saber se aquele perfil está disponível para conhecer você, para se adaptar a você, e se aquilo é o melhor realmente para a criança. O que vem em primeiro lugar é o bem-estar da criança e não do adotante. Porque eu não sei se você deve já ter uma experiência vasta nesse campo, mas tem muita gente que diz assim, é verdade, tem tanta criancinha aí sozinha, abandonada, faça essa caridade. Olha, gente, adoção não é caridade. Adoção não significa dizer que você vai é, tentar ajudar uma criança que foi abandonada pela família. Adoção é uma escolha de uma paternidade ou de uma maternidade diferente dessa biológica. Mas as outras coisas, elas vêm todas embutidas lá no pacote, não são opcionais, são itens de série. Então, assim, se você que pensa em adotar, começa com esse pensamento de, eu vou adotar para ajudar uma criança, olha, não faça esse processo, porque a coisa não funciona assim. É bom que as pessoas tenham essa noção, porque muitos amigos meus chegam, e, até hoje, assim, por desconhecimento mesmo, e falam assim, realmente você está certo, você é uma pessoa que tem uma condição de vida razoável, boa, tal, e ajude quem... E eu sempre às vezes sou até um pouco incisivo até nesse ponto, porque isso que eu aprendi, que eu compreendi, na verdade, é algo que as pessoas têm que ter muita noção. Criança que vai ser adotada, ela vai se tornar um filho. A única diferença é que ela não vai ter a sua carga genética, mas as outras coisas, como os sentimentos, né, as responsabilidades, o fato de criar uma pessoa no sentido de educar essa pessoa, ela é tudo igual. Então, assim, é bom que isso fique bem claro para as pessoas, Viviane, porque existe essa muito incrustada na cabeça de muitas pessoas essa coisa da adoção por caridade. Adoção não é caridade. Uhum. Tem uma história que eu vou fingir que não sei, mas eu vou te perguntar. Você, nessa questão, né, da ansiedade, de, da pandemia, né, que nos enclausurou por um tempo, e aí a questão da chegada desse filho, né, da espera pela chegada desse filho, para você se tornou algo ainda mais inquietante, angustiante. E aí você quis conhecer, depois de uma live, né, que a gente fez com o grupo Laços de Afeto, Sim. você baixou, foi procurar lá um certo aplicativo, não foi? E eu queria que você contasse para a gente essa história, como é que foi aí essa sua experiência com esse Primeiro, aplicativo? parabenizar o pessoal do Laços de Afeto. Eu acho isso, o trabalho deles maravilhoso, viu? Vocês fazem um trabalho muito legal. Eu não estou assistindo muitas reuniões ultimamente, porque, de verdade. Não, e nem está tendo. Na verdade, eles Ah, tiveram uma pausa de reuniões e vai ter a próxima terça-feira, que legal. dia E, assim, o Instagram 29. não tem enviado todas as publicações, e é porque, tipo, eu inclusive, até marquei todas as notificações deles. A gente estava numa reunião e aí estava se falando sobre um aplicativo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aliás, perdão, do Paraná, que é o A-DOT. E aí, eu vi as pessoas escrevendo lá no coisa, o meu leitor de tela leu A-DOT. Então, eu fui para o Google para saber como era que se inscrevia nesse aplicativo. Só que lá apareceu assim, adote um cara.
Eu falei, oi? Como assim? Era um aplicativo, uma página de encontros né, com garotos de programa. Eu falei assim, Viviane, que negócio doido é esse? Você tá doido de ficar colocando esse negócio no grupo? Não existe isso, não. O que existe é um tal de adote um cara que aparece um monte de oferta de garoto de programa. E aí você vai me explicar, olha, é um A.dot. Aí foi que eu fui procurar, entendi como é que funcionava, mas o Adote mesmo não aparecia nada do que eu estava procurando, era bem diferente do que eu estava interessado. Então, mas hoje, aí depois eu me inscrevi no Adote, me inscrevi no Adoção, que é do Tribunal do Rio Grande do Sul, o Adote é do Paraná, tem muitos estados que já aderiram a esse sistema, e tem o Adoção, que é do governo também do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é são muito parecidos eles, com essa missão de apresentar aí dentro, só quem pode acessar, é bom que fique bem claro, é quem está habilitado no Sistema Nacional de Adoção. Então, se você ainda está naquele processo de fazer o curso preparatório, do Ministério Público dar o parecer, o juiz homologar, não tenta baixar porque não vai conseguir estar conectado, porque eles exigem que você já esteja cadastrado com o seu processo lá no Sistema Nacional de Adoção. E uma coisa que eu queria falar, Viviane, é a respeito do perfil, né? Muita gente fica perguntando, como é que é essa questão do perfil? Como é que eu escolho o perfil? Nesse formulário que eu recebi, lá em 2018, as perguntas que me fizeram é assim, você aceita grupos de irmãos, crianças, você tem alguma escolha de cor, o perfil da idade que você quer, o sexo, se você aceita crianças com deficiências, né, com doenças permanentes ou com doenças adquiridas. Enfim, são perguntas bem simples, porém, são perguntas muito importantes para você que realmente vai adotar uma criança. Porque isso vai definir muita coisa da criança que vai vir para você. Você pode escolher a questão da idade, né, entre crianças de 0 a 17 anos, né, crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos. Tem essa questão da cor de pele. E por que eu bato muito nessa tecla? Porque a gente sabe que ainda impera muito fortemente no nosso país o preconceito e o racismo estrutural. Uhum. Então, uma das coisas que foi até repetindo, voltando a essa história do casal de amigos que me ajudou a preencher esse formulário, quando chegou na cor, os três, foi engraçado porque os três falaram junto, pula. Porque para mim não tem essa diferença. Como eu disse lá no comecinho, eu, como uma pessoa que é vítima de preconceito, eu não fui vítima de preconceito, eu sou vítima de preconceito em muitas situações. Eu não tenho o direito de ter preconceito contra nada ou contra ninguém. E mesmo que eu não fosse, eu não teria, porque eu não creio nessa história de cor de pele, enfim, de toda essa questão medonha que existe envolvida com a questão do racismo. Mas isso é importante que as pessoas percebam que, por exemplo, grupos de irmãos, muita gente coloca assim, aceito grupos de irmãos, meio que para tentar acelerar o processo de chegada, porque você tem muitas crianças que são retiradas das famílias por questão de negligência, de maus tratos, de uma série de coisas, e geralmente essas crianças vêm com grupos de irmãos. Então, assim, olha, você realmente vai adotar um grupo de irmãos? Você acha que você dá conta? Você acha que realmente é isso que você quer? Para que depois não haja um problema de incompatibilidade das pessoas que vão formar essa nova família. Porque entendam uma coisa, minha gente. A partir do momento que você adota uma criança, você está formando uma nova família. Mesmo que você já tenha filhos biológicos, a partir do momento que um novo membro vai se integrar àquela família, ele vai criar uma nova história a partir de então. Então, de uma certa forma, será uma nova família. Então, é muito importante que você
pense muito bem nessa questão da idade. O meu perfil, por exemplo, ele inicialmente era dos 2 aos 5 anos. Depois eu alterei para de 2 a 8 anos. Por que que eu não quis crianças mais novas? É porque é mais difícil ter na fila? Não, não é por isso. É porque a criança com menos de 2 anos, ela tem uma dependência maior das pessoas. E aí, uma criança a partir de 2 anos, ela já tem uma certa independência. Então, assim, para mim a condição fica mais fácil. Não que eu não tenha condições de criar uma criança recém-nascida. Não tenho, não tem problema. Eu, inclusive, quando era bem mais jovem, eu tomava conta de primos e familiares meus, para os pais saírem, viajarem. Eu já fiquei responsável por muita criança, justamente porque eu sempre fui muito interessado nessa questão de educar crianças e tudo. Então, assim, mas eu coloquei uma criança com esse perfil justamente para a minha realidade. Então, assim, se você vai adotar, pensa bem na escolha do seu perfil. Galvão, e aí quando você não quis adotar um cara, Não, quando você descobriu qual era o adote real, que inclusive já tem, né, na Paraíba, a gente já conseguiu aí inserir crianças e adolescentes da Paraíba que estão, né, fora do perfil habitual, né, são crianças sim, e adolescentes com uma maior dificuldade de serem adotadas, né, justamente porque têm deficiências, né, ou porque são mais velhas, estão em grupos de isso, irmãos, e esse é um perfil que é o menos buscado, é o menos escolhido sim, pelos pretendentes, por uma série de questões que a gente não teria como se aprofundar aqui. sim. Mas você encontrou alguma criança que lhe chamou a atenção e houve algum tipo já de sucesso nessa busca? Ou você continua aí acompanhando o aplicativo? Como é que está? Olha, em setembro do ano passado, em um dos aplicativos que eu faço parte de dois, do Rio Grande do Sul e do Paraná, eu não vou dizer qual, mas em um dos aplicativos teve uma criança que inclusive está um pouco fora do meu perfil na questão da idade, mas essa criança, ela me impactou assim de uma forma que eu não imaginaria que um ser que eu não conheço, né, um serzinho que eu não conheço, pudesse me impactar dessa forma. Ele hoje está com 10 anos e tem um videozinho dele. Nossa, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu acho que eu assisti sem brincadeira nenhuma, o vídeo tem 20 segundos. É só ele se apresentando. E aí, eu acho que eu assisti naquela noite, foi a noite que o vídeo que eu vi que estava atualizado, o aplicativo, foi no dia 6 de setembro. Eu acho que eu assisti umas 20 vezes, sem brincadeira, assim, não é número 22, 23 vezes. De tão forte e cada vez que eu assistia aquele vídeo, eu me emocionava mais ainda. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma consciência muito grande daquilo que eu posso, daquilo que é possível para mim fazer e daquilo que não é possível. Eu não costumo dar um passo maior do que a minha perna, porque eu sei que eu vou cair ou escorregar e posso até quebrar a outra perna. Ele tem um grau muito leve de deficiência, mas que demandaria uma atenção especial muito grande para criá-lo. E aqui na minha própria cidade, eu sou muito sincero, não, eu não acho que eu teria condições de proporcionar a ele tudo aquilo que ele necessitaria para ter uma vida, eu diria a você que independente, porque eu acho que ali precisava muito de estímulo. E até hoje essa criança ela mexe muito comigo. Eu me lembro que na véspera de Natal, perto da meia-noite, eu assisti o vídeo dele mais uma vez. No Réveillon, meia-noite e um, eu voltei a assistir o vídeo dele. E até hoje esse menino ele mexe de uma forma assim de. Teve um dia que eu estava assim meio. Devido a essa pandemia, eu tinha perdido uma pessoa muito, muito querida, que tinha falecido por conta da pandemia, da Covid. E eu fui assistir esse vídeo. Nossa, eu chorei pra caramba, mas eu não. Eu sei que o importante é o bem-estar dele. Então, eu não teria como. E, assim, é muito importante que as pessoas também pensem nisso.
Não é você ver uma criança, a foto, ou você tem que entender que aquela pessoa vai tomar do seu tempo, vai tomar o seu tempo de uma forma muito única e muito específica, muito especial, mas que para isso você tem que ter armas para lutar. Eu não seria responsável de pegar essa criança morando onde eu moro hoje, com as condições do ponto de vista de atendimento, de terapias ocupacionais, mas assim, é muito forte isso, Vianney. Eu lembro que eu comentei isso com você no dia que eu estava muito impactado com isso. E eu digo a você que está na lista, procure o Adote e procure o Adoção, tanto na Google Play, tá? Quanto na Apple Store. Se você tem iPhone, se você tem Android, celular Android, ou iPhone, você pode baixar os aplicativos. O cadastro, ele hoje é muito mais simples, basta você informar o seu processo, aí o sistema consulta, você estando habilitado, você faz seu login, sua senha, e lá tem o perfil. Tem diversos estados do Brasil, né? No caso do Adote, tem Paraná, Acre, Bahia, São Paulo, salvo engano, ou Mato Grosso do Sul, não lembro agora, e Minas Gerais. Então, tem crianças de todos esses estados. Acho que, da última vez que eu vi, acho que eram 224 crianças e adolescentes que estão cadastrados no aplicativo Adote. No Adoção, não. O Adoção é só do Rio Grande do Sul. São crianças justamente daquela região do Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma boa pedida para você que está aí já há algum tempo no Sistema Nacional de Adoção. Galvão, eu queria muito te agradecer por esse bate-papo que a gente teve aqui, essa conversa com o café. Eu, inclusive, né, estou aqui com o meu café ainda quase frio, como você disse, o café tem que estar quentinho, né? Ele estava Muito quentinho no quente. início e agora já vou trocar ali a caneca para continuar aqui nos trabalhos, né? E, assim, só queria te agradecer por ter, né, concedido essa entrevista para o Café Ponto com Justiça. Eu agora tenho que dizer os pontos, né? É, Lembrar disso, porque a gente está falando para um público muito diverso e é importante a gente lembrar de ter essa preocupação de inserir as pessoas, né? Quando a gente começou a conversar, eu me lembrei que em alguns eventos as pessoas agora se apresentam, não só dizendo seu nome e o que fazem, seu trabalho, mas também dizendo com que roupas estão vestidos, quais são as cores, né? Muitas pessoas que qual é o estão endereço hoje. do seu Insta, né? Exatamente. Muitas pessoas que hoje têm deficiência visual, em algum momento enxergaram na vida e conhecem as cores, então é uma forma de você fazer com que a pessoa se aproxime um pouco, né? E aí eu tô, inclusive, de blusa preta, de óculos, né? Cabelo solto. É só o que aparece no vídeo mesmo, ainda bem. E aí mas eu tô toda vestida, gente, calma, não tô aqui de pijama, né, da parte de Nem baixo, eu. como o pessoal vai trabalhar, né, assim, é muito É, engraçado. Os micos da pandemia, gente, é cada coisa que a exatamente. gente viu nesse período. Certeza. Mas e aí é isso, eu queria te agradecer, te deixar aí à vontade para fazer suas considerações finais, né, deixar aí o recadinho que você queira deixar para a gente e dizer que foi muito importante esse primeiro momento, né, dessas entrevistas, ser contigo, né, que você é um amigo, uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu quero muito bem e que foi o trabalho quem me apresentou, né, mas que a gente, à medida que o tempo foi passando, quanto mais longe fisicamente eu ficava de Souza, né, mais próximos nós ficamos em termos de amizade, dessa relação bacana que a gente tem. Você Então, você saiu de sabe que eu sou Souza, muito. mas Souza não sai de você, né? Ai, não, Souza pregou em mim de um jeito, né? Trouxe uma cachorra souzense que morre de frio. Quando começa a chover, ela morre de frio. Hoje mesmo eu postei uma foto dela no meu Instagram pessoal, porque ela estava lá Presta manta. sentadinha lá na caminha dela com a mantinha. Mas, Aquela enfim. manta que você ganhou. Ah, ainda tem a história da manta que você sabe, mas isso deixa para outro dia. É. Deixa para quando eu já tiver com meu filho, aí eu conto a história da manta. Você me chama de novo Pronto, pra gente tomar café junto. Não, agradecer a você, dizer que é nada. um espaço muito importante.
Você traz de uma forma muito simples, muito didática, com a linguagem muito acessível, essas informações. Tem muita gente legal, muita gente bacana na internet fazendo isso, pessoas que já adotaram, pessoas que mostram a sua rotina de pais e mães adotivos. Eu acho isso super legal. Eu sigo alguns perfis que são, inclusive já interagi com algumas pessoas, no caso da Romina, né, que mora lá em Maceió, uma figura fantástica para a gente conversar. E ela fala, olha, qualquer coisa, estamos aqui, vamos pega na mão e vamos junto. E, enfim, é isso. Eu estou do outro lado ainda digamos assim, da mesa, né? Mas meu processo tá valendo, tá válido, e eu acredito muito na questão. Eu sei que você não acredita nisso, mas eu acredito muito na questão destino. Eu acho que tudo tem a hora certa para acontecer e da forma que tem que acontecer. Não necessariamente da forma que a gente quer, da forma que a gente previu, da forma que a gente deseja, que a gente sonhou, mas acontecer. Eu acho que essa é a grande sacada da vida, né? Tudo tem sua hora para acontecer, pelo menos é nisso que eu acredito. E eu acho que esses espaços assim são fantásticos, Viviane. Você está de parabéns pelo Café Ponto com Justiça, por trazer esse tema, que é um tema muito delicado, que exige uma sensibilidade muito grande de quem está tratando, para trazer para as redes sociais, para deixar as pessoas muito bem informadas. Um abraço e um ótimo café para você. Um abraço, Galvão. Muito obrigada, viu? Fica bem. Você também.